turma, vamos iniciar nossa aula de História. Vamos falar hoje sobre a República da Espada. Perdão. Antes eu vou apresentar aqui para vocês uma periodização aí da Primeira República ou da República Velha, né? Iniciamos aí com a República da Espada, que vai até 1894. A partir de 1894 até 1930, esse período é conhecido como República Oligárquica, certo? E a partir de 1930, a partir da Revolução de 30, a gente vai estudar o período que é chamado de Nova República, que é o período que a gente vive até hoje na história do Brasil, né? A República Brasileira ela é dividida basicamente em dois períodos, né? A República Velha, que é o objeto do nosso estudo atualmente, e a República Nova, que a gente prosseguirá nas próximas aulas sobre a história do Brasil. Então, esse período aí da República da Espada, né? Ele vai de 1889 até 1894. Pela preponderância política do Exército, por isso que tem esse nome, né? Nessa fase da história brasileira, esse período foi conhecido como República da Espada, sendo o país governado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que é esse aqui, né? E pelo Marechal Floriano Peixoto, que é esse aqui, ok? Então, primeiro nós vamos ver o governo provisório. Por que é provisório? Porque a República ela nasce de um golpe, né? Então, se é um golpe, o governo é provisório até lançar uma Constituição que oficialize aquele governo. Então, até 1891, que é o ano do lançamento da primeira Constituição Republicana e da segunda Constituição Brasileira, o governo de Floriano Peixoto não é um governo oficial, por isso que ele é chamado de governo provisório. Composto de elementos do Exército, né, quem fazia parte do governo, elementos do Exército, fazendeiros de café, e eu disse a vocês que foram os responsáveis pelo golpe na aula passada, né, e representantes das camadas médias urbanas. A administração do Estado ficou a cargo de Deodoro da Fonseca, que procurou conciliar os interesses desses grupos. E aí tem algumas medidas do governo provisório, medidas emergenciais, assim que Deodoro assume o poder. Primeiro é o banimento da família imperial, né? A gente viu que Dom Pedro II e a família imperial toda são expulsas, né? Eles são obrigados a sair do Brasil por uma questão lógica, né? Já que eles apresentavam, inclusive, risco, né? De retorno à monarquia. Então, para que não existisse esse risco, eles foram banidos do território nacional. Houve a implementação do federalismo, imitando aí o modelo norte-americano, o modelo estadunidense, na divisão em estados, certo? As antigas províncias foram transformadas em estados. Até hoje o Brasil tem uma divisão federalista. A União, que a gente chama organizacionalmente o Brasil de a União, né, em termos governamentais, é dividida em federações, que são os estados. Aboliu a vitaliciedade do Senado, ou seja, que é uma característica do período do segundo reinado, do período imperial. Os senadores eles ficavam até o fim da vida, né? O cargo era vitalício, cargo de senador, e aí isso dava muito poder, né, a determinados grupos, e aí foi estabelecido tempo específico, como é até hoje, para se exercer o cargo. Extinção do Conselho de Estado, também, que é uma característica do Império, não havia mais necessidade de existir um Conselho de Estado, já que o modelo se tornaria presidencialista, né? E já existia uma divisão, como é hoje, dos ministérios, não um conselho. O reconhecimento dos compromissos assumidos pelo governo imperial, como dívidas contraídas principalmente com grandes bancos ingleses, certo? Numa tentativa de permanecer, de honrar, né, as dívidas brasileiras e também de tornar legal perante os olhos internacionais a proclamação republicana brasileira, certo?
o processo de a grande naturalização, a concessão de cidadania brasileira para todos os estrangeiros residentes no Brasil, se assim o desejassem, né? Principalmente pessoas que tinham vindo de Portugal, né? Devido o Brasil ser império, né? E haver, apesar do próprio Dom Pedro II já ser brasileiro, né? Ter nascido no Brasil, mas existia muitos estrangeiros no Brasil, devido ao Brasil ser um império europeu, né? Ter descendido de um império europeu. Separação entre igreja e Estado, isso é mantido na Constituição e é mantido até hoje, certo? Isso evita, inclusive, uma influência governalística, vamos dizer assim, da igreja. Né? A igreja e o Estado são separados e o Estado é laico, significa que permite a liberdade de culto, né? Não tem relação direta com nenhuma ordem religiosa, como era no Império, onde o Brasil, no Brasil Imperial, tinha uma religião oficial, que era o catolicismo. Né? E aí exime o Brasil, inclusive, de cumprir com ritos e com determinações da igreja. Né? Há uma separação entre igreja e Estado. Inclusive, não tinha como manter, por exemplo, o casamento civil, né? Por exemplo, o casamento religioso com essa separação. Então, surge o casamento civil. Não só o casamento, mas o registro civil. O que abala, a gente vai ver lá na frente como isso abala a vida das pessoas. As pessoas estavam muito atreladas à igreja. Né? Não existia essa institucionalização da vida das pessoas. O que institucionalizava a vida das pessoas era a vida religiosa, eram os sacramentos. Inclusive o casamento, que faz parte, que é um dos sacramentos. Né? O batismo, as pessoas, em vez de, por exemplo, quando nasciam, serem registradas civilmente, as pessoas eram batizadas. Tanto é que você não encontra registro de ninguém antes no Império, por exemplo, se não for nas igrejas locais, né, onde as pessoas viviam. Justamente porque elas tinham essa ligação. E as pessoas estranharam muito, estranham até hoje. Tanto é que existe a questão cultural religiosa. As pessoas casam na igreja, né, e depois casam no Estado. Casam civilmente, certo? Fazem as duas cerimônias aqui no Brasil, justamente porque a ideia é religiosa, né? E isso não foi bem aceito, não foi aceito assim como o casamento é um sacramento, né? É a ideia de que Deus está unindo ali o casal. Como é que o Estado ele pode ter essa autoridade que é divina, que é exclusiva da Igreja, né? Então, por exemplo, a instituição do casamento civil, que é uma marca do Estado laico, né, e que é uma marca da República, acabou recebendo. A gente vai ver que a revolta de Canudos lá na frente, isso é um dos motivos, né? É uma resistência da população que era envolvida pelos cultos religiosos católicos no Brasil há séculos, né? Convocação, a principal medida, né, a convocação de uma Assembleia Constituinte para a elaboração de uma nova Constituição. Tinha que se fazer isso para oficializar não só o governo, mas oficializar a República como forma de governo adotada pelo Brasil. Isso tinha que, pela experiência de outros países, como por exemplo os Estados Unidos, e o Brasil se espelha bastante nos Estados Unidos, tinha-se essa necessidade de se elaborar essa Constituição para oficializar essa determinação, né? Essa proclamação da República. O encilhamento, né, de Rui Barbosa. Rui Barbosa era considerado um dos maiores intelectuais do Brasil no final do século XIX e início do século XX. Internacionalmente reconhecido como um advogado de Haia, né, representou o Brasil no Tribunal Internacional de Haia na questão envolvendo lá a Guerra Franco-Prussiana, né? Então, Rui Barbosa foi chamado para ser uma espécie de ministro da Economia da época e o Brasil acaba herdando, né, como vocês viram aqui, uma dívida do Império. E aí, Rui Barbosa desenvolve uma política focada na livre emissão de créditos monetários para estimular a industrialização e o desenvolvimento de novos negócios. Os bancos passariam a liberar empréstimos
livremente as pessoas, sem mesmo saber suas reais condições de pagamento. Muita gente, inclusive, criou empresas fantasmas para poder receber, né? Dizer, vou desenvolver aqui meu negócio para poder receber esses créditos, né? Para financiar o enorme volume de empréstimos, o governo foi obrigado a fazer grandes injeções de dinheiro no sistema econômico, provocando uma grande desvalorização da moeda, o que resultou em altíssimos níveis de inflação. Hoje em dia a gente sabe que seria a maior bobagem. Resumindo, né, o Brasil, Rui Barbosa autorizou a fabricação de papel moeda aos montes, né? Então, tá sem dinheiro, fabrica dinheiro e distribui aí, para ver se a gente sai dessa crise. Mas o que ocorreu foi justamente o contrário. Essa é a lição número 1 de economia, né? Quanto mais se tem, mais desvalorizado fica. Então, se você emite muito papel moeda, com certeza vai haver uma desvalorização do dinheiro e isso acaba gerando inflação, né? Então, muita gente até brincou com o fato de Rui Barbosa ser um intelectual, ser o homem mais inteligente do Brasil e tomar uma atitude boba dessa, né? O que foi injustiça, né? A gente está falando aí do início do final do século XIX, né? O início da República. Então, um período aí conturbado economicamente e Deodoro tem que enfrentar isso, né? Constituição de 1891, a primeira Constituição brasileira, da República Brasileira. Constituição que é a marca aí desse período republicano. A Constituição está para um país, assim como a certidão de nascimento está para uma pessoa. A pessoa não existe legalmente se não tiver a certidão de nascimento. Com certidão de nascimento, sou cidadão. O país também não existe legalmente perante os olhos internacionais e perante a lei se não existir algo que confirme sua existência. Lá está o seu nome e está o que ele pretende ser, né? Então lá, Brasil, Estados Unidos do Brasil, é isso mesmo que vocês estão vendo aí. O primeiro nome do Brasil, né? Hoje é República Federativa do Brasil, antes era República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, nessa Constituição aí. Essa primeira Constituição, o Brasil teve sete constituições já, né? Um exagero de constituições. E aí essa Constituição, ela, como já foi dito, né? Ela atende aos interesses aí, principalmente dos fazendeiros de café, certo? E é uma Constituição conservadora que tem a ver, inclusive, com o que se vivia na época. Primeiro que ela prega o voto aberto. A gente vai ver que isso gera um voto de cabresto, né? Quando você declara o seu voto, você está sofrendo pressão externa, né? Você está sendo vigiado em quem você vai votar. Isso acaba gerando um controle através de relações de poder para que você não vote em determinado candidato ou vote em determinado candidato, certo? Então, por isso que hoje o voto é fechado, o voto é secreto, né? Na Constituição de 1891, o voto era aberto, que propiciava a fraude, né? Que propiciava as tensões, as pressões para que as pessoas votassem em determinado candidato. O sistema presidencialista, assim como é hoje, manteve o Estado laico, manutenção dos interesses das elites agrárias, ou seja, permissão de cobrança de tributos ou não em determinadas áreas da economia. Essa lei permite, a Constituição foi uma Constituição que prevaleceu os interesses das elites agrárias. Só votavam homens maiores de 21 anos. E aí está um dos pontos mais polêmicos, né? Foram excluídos os votos das mulheres, como seria comum na época, né? O Brasil tinha uma sociedade patriarcalista, machista, certo? Então as mulheres realmente nem se cogitava isso. As mulheres só vieram votar pela primeira vez em 1932, já na República Nova, já no governo de Vargas, né? E a Constituição que trouxe o voto feminino pela primeira vez foi a Constituição de 1934, certo? Nem analfabetos podiam votar, e isso se manteve até a Constituição atual. A Constituição atual de 1988, né, é a primeira que garante o voto dos analfabetos. Soldados também não poderiam votar por uma questão militar, né, de controle militar. Mendigos não podiam votar, e isso não contava, porque a maioria dos mendigos eram analfabetos. Aliás, a maioria da sociedade brasileira era formada por analfabetos, né? Isso restringe, só você cortar o voto dos analfabetos e das mulheres, restringe a uma pequeníssima parcela dos que poderiam votar. E religiosos também, por uma questão de combate,
de influência da igreja, né? Assim pensavam, para evitar, já que a igreja católica ainda tinha muita influência e havia tido essa separação do Estado laico. Governo constitucional, então, a Assembleia Constituinte elege Deodoro da Fonseca como presidente, mas o vice foi Floriano Peixoto, que era oposição a Deodoro, né? Deodoro Floriano Peixoto, aqui na sua posse, certo? Então, após a Assembleia Constituinte ser realizada, aí sim, Deodoro da Fonseca, a partir de 1891, é presidente oficial do Brasil, né? E aí ele enfrenta, durante o seu mandato, uma forte oposição. O mandato constitucional do Marechal Deodoro da Fonseca durou apenas 9 meses e foi marcado pela instabilidade política acirrada com a proposição do Congresso de uma lei de responsabilidade fiscal, de propósito que tinha o objetivo de controlar e o Congresso, a partir dessa lei, poderia até cassar o mandato do Deodoro, caso ele não se enquadrasse dentro do que era estabelecido por essa lei de responsabilidade fiscal, muito difícil de ser mantido devido à crise econômica que o Brasil já inicia o processo republicano devido a essas dívidas herdadas aí do período imperial. Essa lei ameaçava a continuidade do governo, que passava por problemas econômicos. Em represália, o Marechal Deodoro decretou o fechamento do Congresso em 3 de novembro de 1891, além da prisão dos opositores e a decretação do estado de sítio. Para quem não sabe o que é o estado de sítio, existe até hoje na nossa Constituição, é uma espécie de estado de guerra, na qual o presidente ele tem poderes plenos. É quase um processo ditatorial. É um processo ditatorial porque o presidente ele fica, a partir do estado de sítio, ele pode tomar qualquer medida sem consultar o Congresso, né? Sem o prestígio necessário para reverter a condição desfavorável na qual se encontrava, e aí você tem uma oposição liderada aí pelo Marechal Floriano Peixoto, você tem uma revolta da Armada que se inicia. A Armada era como era conhecida a Marinha, e a Marinha, diferente do Exército, a Marinha sempre foi um lugar elitista no Brasil durante o Império, né? E a Marinha era formada por muitos reminiscentes monarquistas, pessoas que apoiavam Dom Pedro II porque faziam parte da elite. E aí Floriano Peixoto se aproxima da Marinha na tentativa de tirar Deodoro, né? Então ele influencia ali, ele se utiliza da Marinha e ameaça iniciar ali um processo de guerra civil, né? Membros da Marinha ameaçando tomar navios e apontarem esses navios contra o Exército. Seria uma guerra entre a Marinha de Floriano Peixoto, né, e dos monarquistas, e do Deodoro da Fonseca. Existia um risco iminente de que a Marinha ainda não sabia se era republicana ou se ainda era monarquista. Mas, obviamente, que Floriano Peixoto se utilizou desse descontentamento da Marinha, porque queria fazer parte do governo. Também era excluída, né? Quem fazia mais parte do governo eram os membros do Exército, ao qual o próprio Deodoro da Fonseca era perdão, era membro, né? Era marechal do Exército. O Exército foi que deu o golpe da proclamação, não foi a Marinha. Então essa armada, a revolta da Armada exigia aí essa participação. Para evitar uma guerra civil, o que é que faz Deodoro da Fonseca? Renuncia em 23 de novembro de 1891. Então, o Marechal Deodoro renunciou ao mandato, foi sucedido aí, então, pelo vice Marechal Floriano Peixoto. E aí assume o Marechal Floriano Peixoto, foi apelidado depois do Marechal de Ferro. A gente vai entender por quê. Quando Deodoro renunciou, não havia sido cumprido nem a metade do mandato, né? Deodoro renuncia aí antes de cumprir os 4 anos ao qual ele deveria governar aí até 1894. E aí o vice assume, né? Então, nesse caso, de acordo com a Constituição, Floriano Peixoto, que era o vice, deveria assumir por apenas 3 meses e convocar novas eleições. No entanto, fica no mandato até o fim, né? Caracterizando um governo inconstitucional, né? Ele consegue dar um golpe também. Olha como é que inicia a nossa república. Um governo conturbado, né? Então o governo de Floriano foi marcado por enfrentamentos e revoltas, como por exemplo a revolta da Armada,
e aí a revolta da Armada, novamente, a Marinha entra, né, se sente traída por Floriano Peixoto, vamos dizer assim, porque Floriano Peixoto nem institui a monarquia e ainda por cima desrespeita a Constituição porque não convoca novas eleições. E ele reprime esses marinheiros, né, esses membros da Marinha aí de forma extremamente cruel, extremamente bruta, né? Manda prender e tortura. Por isso ele ganha esse apelido de Marechal de Ferro, né? Por que é que Floriano Peixoto ganha o apelido de Marechal de Ferro? Pela repressão que ele faz contra a segunda fase, vamos dizer assim, da revolta da Armada, certo? E aí o Custódio de Melo, que é um dos líderes dessa revolta da Armada, e é preso, né? E recebe um tratamento muito duro. E a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, que acontece também durante o período do governo de Floriano Peixoto, que a gente vai falar já já. Ele toma a adoção de medidas populares, como a redução dos valores dos aluguéis. Lembrando que ele pegou o Brasil também em crise, né? E aí tenta reduzir, pelo menos ali na capital, no Rio de Janeiro, né, os valores dos aluguéis para tentar ganhar popularidade. Redução do imposto sobre a carne, construção de casas populares. Isso tudo na tentativa de ganhar popularidade junto à população, junto ao povão, né? Forma de governar marcada pelo nacionalismo, né? Toda aquela ideia militar, ideia positivista, né? De valorização do Estado brasileiro. Medidas econômicas protecionistas visando proteger a nascente indústria brasileira, ou seja, sem evitar que produtos internacionais penetrassem no mercado nacional, certo? Houve o que foi a Revolução Federalista, né? Foi uma guerra civil gaúcha, aconteceu lá no Rio Grande do Sul, disputada entre federalistas, que eram apelidados de maragatos, e que tinham aquele ideal sulista, o Rio Grande do Sul, que tem de sempre querer se separar do Brasil. É mais ou menos isso, de ter um governo mais autônomo, né? E aí eles queriam um governo mais liberal, descentralizador, enquanto isso, o Júlio de Castilhos, perdão, o Júlio de Castilhos, que era o governador do Rio Grande do Sul, era centralizador, queria um governo republicano, né? Um governo forte, positivista, um governo militarista, né? E os republicanos eram apelidados aí de chimangos ou pica-paus, né? E aí, obviamente, Floriano Peixoto apoiou os republicanos nessa luta, né? Já que os federalistas eles queriam quase se separar do Brasil, né? Era o início de um processo de separação. E essa guerra civil foi sangrenta lá no Rio Grande do Sul, ela dura até 1895, né? A revolta da Armada quis até apoiar, e aí foi repreendida, né? Eles enviaram um navio da Marinha para tentar apoiar os federalistas lá no Rio Grande do Sul contra Floriano Peixoto, só que eles são surpreendidos antes, né, por tropas lá em Santa Catarina, e a maioria deles acabam presos, né? Então, essa revolta nem Floriano Peixoto conseguiu contornar, só foi contornada no governo seguinte, em 1895, no governo de Prudente de Moraes. O governo já iniciado nesse período aqui, né, das repúblicas, das oligarquias, 1895. Já no governo de Prudente de Moraes, o primeiro presidente republicano civil. Até então a gente tinha dois militares, Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Ok? Mais dúvidas a gente tira na nossa aula. Tchau, tchau.